Romanos 16, nos diz assim, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Queria ir ressaltando, seria bom vocês marcarem ou anotarem esse termo, o meu evangelho. E a pregação de Jesus Cristo, que é um outro aspecto da palavra. O meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Esse termo, revelação do mistério, também ressalte isso. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Essa é uma outra frase que tem que se ressaltar. Escrituras proféticas, segundo, novamente, o mandamento de Deus. Parece que são só palavras, mas na verdade tem uma hierarquia aqui, tem uma continuidade na palavra do Senhor. O mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. Então você vê que Paulo está apresentando que o evangelho dele, no 25, é de acordo com a pregação de Jesus Cristo. Ou seja, que a pregação de Jesus Cristo era o fundamento da palavra de Paulo. Por algumas vezes ele fala o que eu recebi do Senhor, o que eu recebi do Senhor. Então Paulo nunca saiu dos alicerces da pregação de Cristo. Nós olhamos muito as pregações de Paulo, os ensinamentos de Paulo, as cartas de Paulo. Mas Paulo, ele olhava muito as pregações de Jesus. Ele se interessou em ouvir daqueles que acompanharam o Senhor, o que o Senhor falou acerca das coisas. E Paulo conhecia as palavras proféticas, que são as profecias do Velho Testamento. E ele via que as pregações de Jesus Cristo, mais a sua pessoa e sua obra, eram um cumprimento das palavras proféticas do Velho Testamento. Então aí está o segredo de Paulo, né? Que ele conhecia a palavra do Velho Testamento e acompanhava o cumprimento das profecias na vida, obra e ensinamento do Senhor. Então, as cartas de Paulo são explicações da pessoa, obra e ensinamentos do Senhor. Temos as doutrinas que Paulo pregava e ensinava a respeito da obra, pessoa e palavras do nosso Senhor, e sempre contextualizada com as profecias do Velho Testamento. De alguma maneira nós temos esquecido das pregações do nosso Senhor. Hoje quase não se fala das pregações do nosso Senhor, ou da palavra de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, e por isso temos tantos problemas no tempo que nós estamos vivendo. Então lembre-se disso. Quando Paulo falou meu evangelho, ele está se reportando, ele está ressaltando aquela revelação que Paulo teve no caminho de Damasco, vendo o Senhor, mas não somente no caminho de Damasco, tudo aquilo que ele viu pela revelação da palavra do Velho Testamento. Ele fala meu, não no sentido de se apegar à sua própria palavra, mas no sentido de autenticar o seu ensinamento, de ressaltar o seu ensinamento, que aquilo que ele está ensinando é o Evangelho segundo Paulo. Nós temos o Evangelho segundo Marcos. Qual que é o Evangelho segundo Marcos? É a contribuição de Marcos, ou seu ensino, o seu escrito, daquilo que ele viu acerca de Cristo. O Evangelho segundo Pedro é aquela parcela que Pedro recebeu do Senhor. E agora temos aqui segundo Paulo. Paulo, ele é mais completo, no sentido de que ele coletou tudo aquilo que os outros viram, tudo aquilo que os outros falaram, vivenciaram. E as suas cartas são doutrinas, são explicações. Alguém disse, foi o Watchmani, de maneira muito sábia, que doutrinas são ensinamentos na terra a respeito de fatos eternos. Os fatos são a verdade, os fatos são imutáveis, os fatos são o falar e o mover do Senhor. Mas Paulo está explicando entre nós aquilo que ele viu,
aquilo que Deus é, aquilo que Deus falou, aquilo que Cristo fez. Esses fatos eternos precisam ser explicados, precisam ser ensinados, e quando eles são ensinados se tornam doutrinas. Então o que é doutrina? Doutrinas são ensinamentos na terra de fatos eternos. Se não conhecermos as doutrinas, é como que esses fatos ou a nossa experiência com eles seriam sem roupas, não tem como você segurar. Então as experiências espirituais precisam ser ancoradas com os ensinamentos das epístolas, né? Por isso que as coisas precisam andar sempre em equilíbrio com a palavra. Não pode estar fora da palavra. Se tivermos uma experiência real com o Espírito Santo, ele vai nos levar para a palavra. Mas se nos achegarmos à palavra, conheceremos o Espírito Santo, porque ele é o Espírito da verdade, é o Espírito da palavra. Não se separa o Espírito da palavra. Somente as heresias e um outro espírito, sim, quer te levar a uma experiência mística sem a palavra, ou a sua pregação que não tem fundamento com as pregações de Cristo, nem com a palavra profética e nem com as doutrinas de Paulo, né? Então Paulo fala: o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, está sempre junto, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Quer dizer que as pregações de Jesus Cristo e depois o evangelho de Paulo é conforme o mistério que esteve oculto. Quer dizer que esse mistério é essa verdade eterna de Deus. Obrigado, irmão. É o propósito eterno de Deus, é tudo aquilo que Deus se propôs a fazer em Cristo. E Paulo está vendo que a palavra profética está se cumprindo na pessoa, a obra e ensinamento de Cristo, e ele agora vai explicar essas coisas, porque Deus teve um plano eterno. Então Paulo viu na eternidade, as palavras proféticas do Velho Testamento são continuidade do que Deus começou a falar, ele apontou para o final dos tempos, agora veio o nosso Senhor, e as profecias em relação a Cristo se cumpriram com ele na sua encarnação, com as suas palavras, a cruz, e há aspectos se cumprindo nesse tempo. Mas você não consegue separar as coisas. Elas têm realmente adjetivos diferentes. Meu evangelho, as pregações de Jesus Cristo. O que são as pregações de Jesus Cristo? São aquilo que ele falou. Mas o que ele falou? Se não ressaltar as profecias do Velho Testamento, explicar, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Então você está levando você ver o Velho Testamento, mas ele está interpretando o Velho Testamento. O nosso Senhor está dando o sentido exato da interpretação do Velho Testamento. Por isso que é chamado as pregações de Jesus Cristo, ou a palavra de Cristo, porque além dele ser a palavra encarnada, ele é o verdadeiro sentido da palavra. Então tudo que você quiser saber de maneira clara, de maneira correta, você tem que voltar à pessoa do nosso Senhor. Ali está o sentido exato do que é a palavra profética. E ele segue dizendo: segundo a pregação de Jesus Cristo, conforme, quer dizer que a pregação de Jesus Cristo é conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifestado e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Então nós temos o mistério eterno, as palavras proféticas do Velho Testamento, a pregação de Jesus Cristo e o evangelho de Paulo. Mas você percebe que o evangelho de Paulo não aconteceu assim misteriosamente, veio do nada, com Paulo teve uma revelação. Não foi. Você tem o mistério eterno, as palavras proféticas, a pregação de Jesus Cristo e o evangelho de Paulo. Não pode ser diferente. Hoje nós queremos começar com uma coisa assim muito misteriosa, né? Mas a palavra tem fundamento, ela tem ordem, ela tem hierarquia de valores. E a gente precisa ter cuidado com essas coisas, senão nós criamos uma outra coisa, querendo uma nova forma que é incompleta. Ela é apenas parcial, e aí vem as heresias. Alguém muito acertado falou o seguinte: heresia não é uma mentira total. Heresia é uma verdade defeituosa. É quando você tira uma parte da verdade e faz dela uma doutrina, em detrimento de toda a verdade.
Você pode chamar o pé da sua cadeira de pé. Ela é o pé da cadeira, tá certo. Mas se você tirar um pé desse aí, essa cadeira cai. Você não vai sustentar num pezinho desse. Nós às vezes queremos tirar uma parte da palavra e fazer dela a palavra, mas ela não é a palavra plena, ela é uma parte da palavra. E se a gente congregar em torno dessa parte, aí isso vira uma heresia. E aí vira seita. Então o inimigo mistura um pouco de mentira num aspecto da verdade. E isso se torna uma heresia. Por isso que não pode separar uma parte da palavra para criar uma doutrina. Ela tem que ter todo o seu contexto. E não se separa uma coisa da outra. Então, queridos, o Paulo está mostrando essa hierarquia. O evangelho dele é de acordo com a pregação de Cristo, que é de acordo com a palavra profética, que é de acordo com o mistério eterno. Você não pode pular da palavra de Paulo para o mistério, que passa por cima, assim, correndo da pregação de Jesus e ignora o Velho Testamento. Pode ser que algumas coisas que se vai se falar se tornarão grandes heresias, porque você perdeu de fato o elemento essencial, que é ele que autentica tudo, que é a pessoa do nosso Senhor. Se você passar por ele, já era. Tudo que é de Deus está centrado em Cristo. Não importa por onde você começar, vai voltar para a pessoa do nosso Senhor. Então que o Senhor nos ajude a ver essas coisas. Vamos ainda um pouco mais. 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se não vos falar por meio de... Agora, olha como é que Paulo apresenta que aquele que fala na reunião da igreja, no culto da igreja, ou aqueles que falam, ele apresenta as categorias ou as faces desse ministério, ou esses aspectos, esses encargos, que não é uma modalidade só. Ele fala, se não falar por meio de, primeiro, revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Quer dizer que no encargo de falar aos irmãos, alguém pode falar por revelação, outro fala por meio de ciência ou conhecimento, outro fala por meio de palavra de profecia, e outro por meio de doutrina. Mas nós queremos só doutrina. Se a gente quer ser uma igreja fundamentalista, tradicional, né? Então nós temos só doutrina. A revelação cessou lá no final da igreja do primeiro século. Alguns acreditam assim. Outros falam, irmão, não precisa estudar a palavra, a gente se reúne, ora e o Espírito vai dando. Mas a Bíblia diz que aquele que ensina, haja dedicação ao ensino. Não fala para você ser irresponsável ou inconsequente. Então existe o equilíbrio, que se é ensino, que haja dedicação a ensinar. Esse é o ministério da palavra, é o ministério do ensino. Mas alguns, da parte de Deus, ele tem um dom da profecia, que não é necessariamente falar em língua e interpretar, eis meu servo. Muitas das vezes a profecia é aquele encargo, é aquele dom que a pessoa tem de ver algo que está oculto aos olhos da igreja, mas que está no coração do nosso Senhor. E ele fala essa profecia pela palavra de Deus. É trazer à luz aquilo que está oculto, mas que é a palavra de Deus de forma revelada para um momento específico. Isso é diferente da palavra didática ou da palavra explicada. A Bíblia mostra pregação e ensinamento andando junto. Muitas das vezes a pregação é uma proclamação, é uma palavra profética sendo falada, enquanto que a didaquê, ou aquele ensinamento, é uma explicação dessa profecia. Se você pegar a pregação de Pedro, por exemplo, você lembra que no dia de Pentecoste o Espírito Santo veio, as pessoas foram batizadas, falaram língua, e os judeus achavam que eles estavam embriagados. Aí Pedro se levanta e fala, esses homens não estão embriagados, vocês não estão cedo, não estão não. Então o que é isso aqui? Isso que está acontecendo é aquilo que Joel profetizou, que acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Estão lembrados disso? O que está acontecendo ali? Pedro, que era profeta,
ele conseguiu ver pelo Espírito Santo o cumprimento da palavra profética na história da igreja, no tempo. Joel profetizou no Velho Testamento, e isso entrou no corpo da palavra de Deus. Isso é a verdade, mas é a verdade absoluta. É aquela palavra profética no corpo da verdade. Só que em Atos 2, essa palavra profética se cumpriu. E quando essa palavra profética se cumpre, nós temos as manifestações de Deus, as intervenções de Deus. Então, uma das funções do ministério profético é apontar: isso que está acontecendo é aquilo que o Senhor profetizou, é aquilo que está no Velho Testamento. Quer dizer, ele entra no espírito da palavra. Você pode conhecer Joel capítulo 2 e estar lá junto com Pedro, mas você conhece a verdade objetiva. E Pedro conheceu a palavra profética, é uma coisa diferente da outra. É a mesma palavra, uma se cumpriu, a outra é objetiva, uma é subjetiva. Vocês estão me acompanhando? A palavra profética tem isso. É uma palavra revelada para um tempo específico, mas não é uma palavra desassociada da verdade, senão ela não é a palavra de Deus. Então se precisa conhecer a palavra da verdade, porque é da palavra da verdade que procede a profecia. Mas hoje o que se pensa de profecia é uma coisa desassociada da palavra. E não é. A profecia é uma profecia bíblica. Você tem o dom de profecia, mas isso é diferente do ministério profético. O dom talvez esteja mais ligado a uma manifestação do Espírito num momento muito pequeno na assembleia ou numa ocasião eventual. Mas o ministério profético não é isso. Ele pode até começar com um dom de profecia, mas ele vai crescendo, ele vai amadurecendo. O ministério profético é um encargo do Senhor, de homens da palavra, que eles garimpam na palavra da verdade aquelas profecias, ou aqueles pensamentos, aquele propósito do Senhor para o tempo que nós estamos vivendo. Então, ele está sempre encharcado com uma unção que nos leva a ver a vontade do Senhor em relação ao tempo que nós estamos vivendo. E a sua palavra não é tanto didática, é uma proclamação, é um querigma. Quando Pedro pregava, ele não estava muito preocupado com o ensinamento, ele estava preocupado com a proclamação da palavra. Você pega o sermão de Pedro, se você colocar assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma simulação dramatizada. Você prega o que Pedro pregou. Não, vai durar 3 minutos, 1 minuto. Tem coisas que não dá 5 minutos o que Pedro falou. Agora você pega a explicação de Paulo ao que Pedro falou, Romanos, vai saber quanto tempo que vai dar. Em outras palavras, irmão, o ministério didático, ele é um ministério que explica, que ensina, que interpreta, que traz luz aquelas palavras compactadas da profecia. Por isso que na Bíblia sempre está andando junto profetas e mestres. Os profetas trazem o encargo de Deus como se fosse algo zipado, né? É um arquivo fechado. E os mestres vão ali, clique e abre. Quando abre, tem muita coisa para compartilhar. Mas precisa andar os dois juntos, em sintonia. Então os mestres têm mais a ver com a palavra da verdade. O livro de Eclesiastes fala que os mestres são como aqueles que fincam, né, com pregos. Eles estão sempre assim, deixando bem firmado a palavra de Deus, né? Então quando você encontra Pedro está muito voltado ao ministério profético. Quando você encontra Paulo, ele também é profeta, mas ele era um mestre, ele fala que ele era doutor. Por isso se encarregou tanto com a palavra da verdade também. Então Paulo tem 13 epístolas e Pedro tem 2. Não quer dizer que Pedro é inferior a Paulo, quer dizer que Paulo dá explicações ao conteúdo de Pedro, ainda que Paulo também tem conteúdo. Mas vocês estão me alcançando. Então, queridos, quando nós encontramos a palavra, nós encontramos esses elementos. Então Paulo está dizendo, se eu for falar com vocês, qual o proveito que tem se eu falar em línguas e não falar por meio de revelação? Ou seja, Deus deu uma revelação específica para aquele momento, mas não é uma coisa que foge da palavra. Segundo, ciência. Ciência é a palavra do conhecimento. Vira um pouco a página, capítulo 12 de 1 Coríntios.
verso 8, verso 7 e 8. A manifestação do Espírito é dada a cada um visando a um fim proveitoso, tem um propósito. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar e etc. Mas você vê que ele está mostrando que existe o dom, o verso 8, da palavra de sabedoria e a palavra do conhecimento. Então, quando Paulo está falando, vamos ao capítulo 14 de novo, ele fala, falar por meio da revelação ou da ciência, ou seja, a palavra do conhecimento, que é um dom de conhecer aquele aspecto profundo, ou aquele aspecto da palavra que parece que ninguém vê aquilo, ou raramente se vê, mas essa pessoa tem conhecimento, ela consegue discernir. Já a palavra da sabedoria, ela consegue esquadrinhar esse conhecimento. Tem pessoas que têm a palavra do conhecimento, mas não conseguem explicar o que ele está vendo. É difícil, ele vai falar e você tem que estar ali, ó. Ele conhece, mas não consegue transmitir. Seria como você querer pegar uma mesa e entrar numa porta sem jeito, sem virar. Você não consegue. Ela traz a mesa, agora o outro tem que pegar essa mesa e botar para dentro da cozinha. É capaz de que aquele que traz a mesa fala assim, olha, nós vamos ter que derrubar essa parede para passar a mesa. Depois constrói de novo. Fala, não, irmão, não faz isso não. Ó, vem cá, com um pouquinho de sabedoria dá certo. Vamos inclinar ela e passa, tranquilo. Estão entendendo? Então, nem todo mundo que vê algum aspecto, ele consegue trabalhar o que está vendo. O que ele vê é importante, e o que ele vê é para edificação. Às vezes ele vai compartilhar, mas é de uma maneira muito compacta. E isso é um dom. Mas existe aqueles irmãos que eles conseguem pegar a palavra do Senhor de uma maneira assim exegética, e eles conseguem, com sabedoria, tirar o verdadeiro sentido de maneira muito clara, explicativa, que não tem dúvida, e consegue transmitir. Uma coisa é ver, outra coisa é comunicar. E o Senhor precisa juntar essas duas coisas. Lembra quando Davi foi trazer a arca dos filisteus para o povo de volta? Ele entendeu que essa é a vontade de Deus, isso é conhecimento desse aspecto. Mas quando ele foi trazer, o juízo de Deus caiu sobre Uzá. E aí ele falou, e agora? Quem pode trazer a arca do Senhor? O que faltou ali, irmão? Sabedoria. A vontade de Deus é trazer? Mas como trazer? Tem que ter sabedoria. O como, ele é muito importante. Não é só querer fazer. Vamos fazer isso, vamos. Mas peraí, como que nós vamos fazer? Então tem que ter sabedoria. Então eles foram pesquisar e descobriram que na lei Deus falou que só os levitas podiam trazer. Não podia ser de qualquer maneira, em cima do carro de boi, que o juízo de Deus ia se acender. Então agora eles precisavam também de conhecimento. Conhecimento é a vontade de Deus trazer? Mas como trazer? Tem que conhecer também. E às vezes falta essa sabedoria. Então você vê que Paulo coloca a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento andando juntas, as duas, precisando de irmãos na igreja que inclusive tem conhecimento ou tem sabedoria até para aconselhar, para nos orientar, para administrar os assuntos da igreja, senão a coisa fica solta. E não pode ser democrática, a partir de agora fulano faz isso, Beltrano faz aquilo. Não, irmãos. Se não tiver um encargo espiritual, pode ser uma pessoa correta, honesta, madura, mas não tem esse dom. E a coisa não vai funcionar. Então ele está dizendo, aquele que fala, ele poderia falar por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou de doutrina. Parece que Paulo era tão cheio de Deus que ele conhecia tudo isso e usava tudo isso. Mas nós somos muito pequenos. Parece que esses dons estão espalhados entre alguns irmãos e irmãs. E precisamos ser complementados. Imagina a reunião da igreja, você ter só arroz no almoço todos os dias.
A palavra de Deus não é só arroz. E eu não estou menosprezando a palavra de Deus, mas o que eu estou querendo dizer é que há aspectos diferentes do encargo da mesma palavra e que ela é vista e servida de maneiras diferentes. E nós precisamos ser complementados, nos sentir insuficientes sozinhos. Então, queridos, isso Paulo está falando em relação a uma reunião da igreja, ao ministério que serve os irmãos. Como que nós precisamos dessa graça de Deus? E isso aqui vai acontecer porque há caráteres também ou formas diferentes de reuniões da igreja. Uma coisa é a reunião da palavra, esse é para o ministério da palavra. Outra coisa é a reunião de mutualidade, está em 14:26. Dessa mesma carta aqui, olha. 1 Coríntios 14:26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis em um mesmo lugar? Um tem salmo, o outro doutrina. Este traz, na mesma reunião, revelação. Aquele outra língua e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. E ele vai falar o que deve acontecer, se falar em línguas, se não tiver interpretação, fique calado. Mas no 29 ele fala assim: tratando-se de profetas, ou da palavra profética, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se porém vier revelação a outro e que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Então você não tem um profeta nem um mestre, você tem vários profetas. E a ordem aqui é que essa não é uma reunião didática, uma reunião de ensino longo. Essa é uma reunião de mutualidade que o Espírito Santo está liderando. Ninguém pode tomar muito tempo nessa reunião. A vontade de Deus é que no mínimo sejam 2 ou 3, nunca uma pessoa só. Então Deus quer que a mesma palavra, que é uma, seja servida por irmãos e irmãs. Claro que alguns têm experiência, outros têm visões, outros ouviram o Senhor falar. Essa é uma reunião não do ministério da palavra, de ensino em si. Ainda que os profetas tenham o ministério da palavra, mas é uma reunião de mutualidade. Então uma coisa é estarmos todos sentados de frente para alguém nos falar 1 hora, 40 minutos ou mais. Outra coisa é estarmos em círculo como ao redor de uma mesa, onde cada um é encorajado a trazer o que o Senhor tem dado. E mesmo assim, você vê que na mutualidade, o ponto mais alto está com a palavra profética. Que essa é uma reunião espiritual. É uma reunião voltada para aquele momento carismático, aquele momento de que o Espírito Santo precisa encontrar um ambiente entre nós para nos suprir. Que riqueza que é isso aqui, irmãos. Mas é diferente de uma reunião de ensino da palavra, que aí não serão 2, 3, 4 ou vários. Serão aqueles irmãos que têm cargo e já entraram em acordo. E o Senhor tem dado essa direção da gente se aprofundar em estudar um assunto por muito tempo, ou por algumas ministrações, Mas você vai ver que Paulo está colocando diversidade de ministério, de dons e de como isso pode ser funcionado. Se você tiver só reunião de mutualidade, não vai ter palavra da verdade quase nunca. Porque a palavra da verdade é a ocupação dos mestres, e aqui não tem mestre. Ele tem, na reunião temos mestre, mas ele funciona como profeta. Uma palavra curta, uma palavra objetiva. É diferente da palavra didática. Você vê que nessa reunião de 14:26 não tem presbíteros, não tem diáconos, não tem um cargo apostólico, por assim dizer. Porque o objetivo aqui é que a gente não se centre em um e outro, mas que haja liberação para o Espírito Santo repartir aquilo que ele tem dado de maneira viva. É aquele pãozinho quente que saiu do forno, você viu algo, você ganhou algo. E não é ganhou aqui na reunião. Isso é na nossa vida diária com o Senhor, com a oração, com a palavra, com a comunhão. O que o Senhor tem ministrado entre nós? Quando nós nos ajuntamos, cada um de vós tem. Temos o que? Aquilo que o Senhor tem trabalhado. E aí o ponto mais alto são os profetas. Aqueles que falam pelo Senhor, trazendo à luz aquelas coisas que estão no coração de Deus, mas que a gente não está vendo. Essas coisas vão enriquecer e vão dar norte à igreja. Amém, queridos? Se tem só uma reunião dessa, talvez a coisa fique muito mística. Mas se a gente tem só a reunião da palavra de ensinamento, é a palavra de Deus.
mas vai faltar essa unção profética, do agora, do momento, da direção de Deus, do alimento espiritual. Então são algumas nuances, são alguns pontos específicos que encontramos na palavra do Senhor. No final do primeiro tempo, nós vimos aqueles 5 aspectos da palavra do Senhor que nós anotamos, ok? Será que nós lembramos quais são? Vamos ver se a gente consegue ressaltar. O primeiro qual que foi? A palavra da verdade, não precisa ser em ordem não. Depois, a palavra de Cristo. O que mais? Palavra da vida. Palavra profética. E a palavra da fé. Agora nós vamos observar o seguinte. Por exemplo, a palavra da vida. Qual é a passagem mesmo que ela está? Filipenses capítulo 2. Vamos ler novamente essa passagem? Eu queria que lesse todo o versículo. Você tem um outro microfone que funciona, Jailson, não? Não está muito legal, ok. Vou pedir que alguém leia então. Filipenses 2,16, você pode ler bem alto, por favor? Ok. Retendo a palavra de Cristo para que o que ele falou? Retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo. No dia de Cristo. Então, olha essa relação. A palavra da vida está relacionada com a volta do Senhor. Está relacionada com o dia de Cristo. Porque quando o Senhor voltar, o que pesa não é tanto o que você conheceu sobre doutrina, ainda que você tem que conhecer, mas é o quanto que essa palavra que você conheceu se tornou vida em você, governou você, moldou o seu comportamento e você obedeceu. Se a gente conhece a palavra da verdade de maneira doutrinária, mas essa palavra não nos impacta, não nos salva das nossas fraquezas, não nos transforma, não nos governa, não tem vida. Vocês estão me acompanhando? Então note, irmãos, quando Paulo está se referindo à palavra da vida, ele está mostrando o seguinte: o que é real entre nós? O que é real entre nós é aquilo que é vida. Se não temos vida, temos apenas doutrina. Ela é real como conhecimento, mas não como transformação. Então alguns irmãos têm a cabeça muito grande de conhecimento, já leram muitos livros, mas eles se dividem por qualquer maneira. Parece que quanto mais conhecem, mais orgulhosos ficam. Isso é um problema muito grande. Você lembra quando Pedro lançou as redes e ele veio trazendo, diz a palavra que eram tantos peixes que as redes estavam se rompendo? Você pode perguntar a qualquer pescador: sabe quais são os peixes que mais rompem as redes? Você acha que é o pequenininho ou é o grande? O que você acha? Que tem mais força para romper são os grandes. Estão entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes quem rompe as redes da comunhão, traz divisões, problemas, não são os novos convertidos, não são os irmãos. O que isso mostra? Muitas coisas que estão pregando, que estão falando, é boa e é verdade, só que não está debaixo da autoridade do Espírito Santo e nem é vida. Então quando ele força a fazer aquilo, divide a rede da comunhão. É capaz de dividir a comunhão pela palavra da verdade, desde que mate os irmãos. Mas você está falando uma coisa certa, mas está matando. Aí você volta para as 2 árvores lá no Éden. Você tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a doutrina se transformou apenas em conhecimento. O problema não está na palavra, o problema está em que ele não aplica a palavra, ou a palavra não tem lugar no seu coração. Então, queridos, a vida precede, a vida governa. A palavra é uma só, mas sem a vida de Deus, que peso! Como que nós vamos servir o Senhor sem a vida de Deus? Ninguém consegue obedecer a Deus a não ser o seu filho, nenhum de nós. Se a palavra dele não amadurece Cristo em nós, nós não conseguimos obedecer a Deus. Então não importa o quanto você já leu, o quanto você viu, o quanto de conferência nós temos participado, o nosso tamanho é proporcional àquilo que é vida em nós, aquilo que nos transforma, aquilo que está sendo construído. Quando o Senhor voltar, o que ele quer encontrar em nós é ouro,
pratas e pedras preciosas, que é a obra do Senhor, a obra do Espírito, aquilo que Ele fez em nós pela palavra. Amém, queridos? Então, quando nós olhamos, você pega, por exemplo, as 7 igrejas da Ásia. Por que o Senhor está procurando em cada igreja? Realidade espiritual. A igreja em Éfeso, ele fala, interessante, vocês reteram a doutrina, a tradição, né? Está tudo certo. Eu tenho, porém, contra ti uma coisa: vocês abandonaram o primeiro amor. Cadê a palavra da vida aí? Estão entendendo? Tem bastante doutrina, tem os ensinamentos de Paulo, mas eles não estavam preparados para a volta do Senhor. Bom, mas por outro lado temos o extremo, aqueles que querem apenas uma palavra de vida e nem se preocupa de estudar a palavra escrita, de termos mestre, de termos fundamento, e quando menos percebe aquilo que acha que é a palavra da vida, na verdade é um misticismo, porque a palavra da vida não é outra a não ser aquilo que Deus revela da palavra escrita. E nós precisamos andar. Você não pode ser como uma canoa com remo só, remando de um lado só, vai ficar dando volta. Ou alguém querer andar com uma perna só, e não vai andar, ele vai ficar pulando. Nós precisamos desses aspectos da palavra de Deus. Agora vamos a um outro aspecto. Colossenses, aonde que está a palavra de Cristo aí? Colossenses 3. Vamos ler então? Alguém pode ler bem alto aí para nós? Unicamente em vós a palavra de Cristo, escritos e aconselhados mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, recitando nossa palavra. Glória a Deus. Se você olhar para esse texto, já não está relacionado à volta do Senhor, mas está relacionado com a vida da igreja. Quase sempre quem enfatiza a palavra da vida tem a ver com a vida cristã. Ali entre os livros tem um clássico chamado A Vida e um Plano Mais Alto, da irmã Ruth Paxson. O Christian Shen fez o prefácio. Havia umas conferências em Kelswick, na Europa, no século passado e o XIX. E depois que os irmãos viram muita coisa, eles começaram a entrar nesse nível da vida mais profunda. E entre cerca de 20 grandes homens, eruditos e mestres da palavra, essa irmã mais se destacou. E não tem problema, porque ela não está exercendo o governo da igreja, ela está compartilhando entre irmãos. E se você vê o que ela fala sobre a vida num plano mais alto, parece que é o que temos em melhor do que o Senhor repartiu e chegou em língua portuguesa. Há outras obras muito boas, essa é uma das melhores, não vou dizer que é a melhor. Eu até recomendo que os irmãos adquiram, que é um clássico, né? A Nana já pediu dela quando eu estava lá em Montemor ainda. Então, irmãos, a vida cristã tem a ver com a qualidade da vida de Cristo com o cristão. Nós, no começo da vida cristã, achamos que o diabo é o nosso maior inimigo. De fato, ele é um grande inimigo, mas não é o maior, porque ele foi vencido na cruz. Depois a gente acha que o pecado é o maior inimigo, mas o Senhor crucificou o pecado. O problema são os pecados. Mas o pecado vem da natureza caída, mas o Senhor crucificou, nós somos nova criatura. Mas o mundo jaz no maligno, então o mundo também é um inimigo. Também é verdade. Então nós temos o diabo, o mundo e o pecado. Mas o tempo vai passando, você vai ver que o maior problema não é nem o diabo, nem o pecado em si e nem o mundo. Você vai encontrar que a grande questão é a humanidade caída, é o ego. O maior inimigo a ser vencido somos nós. Certa vez alguém falou assim: chega um momento que o nosso grande inimigo, claro, ele falou isso de uma forma entre parênteses, torna-se o Senhor. Porque o Senhor já venceu o diabo, o mundo e o pecado, mas não consegue nos vencer. Por que ele não consegue nos vencer? Porque ele não vai violar nossa mente, ele não estrupa, não arranca, não força. É uma questão de entrega, de consagração, de amor. E quando ele olha para nós, irmãos, nosso coração está tão desalinhado da vontade de Deus. E o Senhor precisa, às vezes, de muito tempo para nos levar à casa do oleiro, nos permitir o quebrantamento até nos ganhar completamente. Ele é o nosso amor, é o nosso Pai, mas para nós, muitas das vezes, estamos como Jó.
O Senhor me pôs por alvo, me pegou pelo pescoço. Quer dizer, o Senhor ali está como inimigo dele. Ele é amigo, mas o bem que ele tem que fazer em Jó é derrubar a justiça própria. Então a gente vai ver que você não pode viver a vida cristã se não for uma vida de substituição. Como disse Paulo, não mais eu, mas Cristo. Não é você, é Ele vivendo em você e por meio de você. Mas para isso acontecer, tem que ter a palavra da vida, tem que ter o trabalhar do Senhor. Então a vida cristã, ela caminha por aí. Não é uma tentativa, não é uma religião, não é o homem querendo fazer as coisas, é o viver de Cristo nele. Por isso que a palavra precisa ser revelada para penetrar em nós e a gente se render, a gente se dobrar. A palavra do conhecimento ou a palavra da verdade tem a ver com a mente, com doutrina, com lógica, com pensamento. A palavra da vida tem a ver com o coração. Não é o quanto está aqui, é o quanto desceu para o seu coração. Alguém já disse que entre o inferno e o céu tem um palmo, que é o que está entre a cabeça e o coração. Se você tem só aqui, por mais que você conheça, está no inferno, no sentido de não ser governado pelo Senhor. Tem muitos irmãos cheios de conhecimento, mas a vida é um inferno. É complicado isso, irmãos. O quanto a palavra do Senhor tem trabalhado conosco, o quanto estamos aos pés do Senhor e permitindo o Senhor reinar em nós e sermos disciplinados por Ele. Então note que quando você relaciona, a palavra da vida procede da palavra da verdade. O objetivo da palavra da verdade é nos dar vida. Estudamos a palavra para encontrar Cristo, não para ter conhecimento em si. Agora, irmãos, quando a palavra fala da palavra de Cristo, a gente poderia fazer o seguinte: se você espremer toda a palavra de Deus, do Velho ao Novo Testamento, a essência da palavra de Deus é Cristo. É uma pessoa. Ele é o centro, a circunferência, o fundamento, o propósito é Ele. Você não vai enxergar, não vai entender nada da palavra de Deus, exceto por meio de Jesus Cristo. É nele que habita toda a plenitude da divindade, e todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos nele. Nós vamos ao conhecimento, nós vamos querer descobrir coisas. O Senhor quer que nós vamos a essa pessoa, lendo a palavra com Cristo. Aí você vai compreender a palavra de Deus. Mas sem Cristo, irmão, é impossível. Ele é a chave, né? Então, quando nós pegamos esse texto de Colossenses 3, é como se Paulo falasse assim: gente, se vocês não conhecem a palavra da verdade, no mínimo, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. O que Cristo é, o que Cristo fez e o que Cristo falou, isso é um legado para a igreja. E habitar é permear, é saturar a nossa vida. Não é só memorizar a palavra, mas é ser constituído pela palavra. E essa é a vontade de Deus para a igreja. Vocês já repararam, irmãos, que quase ninguém fala mais das pregações de Cristo? Sabe o que Paulo falou para Timóteo? Lembra-te de Jesus Cristo. Uai, mas falar isso para um obreiro? Lembra-se do testemunho de Jesus Cristo. Lembra-te da pregação de Jesus. Como, Paulo? Você está falando isso para Timóteo? Pois é, irmão. Se ele falou para Timóteo, o que dirá para nós? Nós às vezes sentamos para conversar com os irmãos em muitos lugares. As pessoas estão falando coisas muito elevadas, um conhecimento muito amplo de muitas coisas. Mas você procura Cristo e vai olhando assim, e às vezes você não acha, não. Quando acha, tadinho, está escondido lá no meio empoeirado, lá atrás. Não conhece Cristo nem as pregações, não conhece. Por isso que a igreja tem tido dificuldade de viver o testemunho do Senhor. O que é a palavra do Senhor, se não o próprio Senhor? O Senhor é o que é a sua palavra. Você é o que é a sua palavra. Se você trata de chegar às 7, chega às 7h30 e aquilo para você é normal, significa que você é uma pessoa que não é digna de confiança. Tá certo? Você pagou de tratar dia 10. Mas o que tem? Paga dia 15, dia 10, paga mês que vem. Isso revela o seu caráter. A questão é que o Senhor é a sua palavra, e Ele e a sua palavra não tem confrontos.
porque é a mesma e uma única coisa. Agora a gente não. Nós até podemos falar a palavra da verdade, mas nós não somos o que a palavra diz, até que essa vida nos transforme para sermos a imagem e semelhança do Senhor. Então, quando a palavra está dizendo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, é a palavra de Cristo que vai nos moldar, que vai nos transformar, que vai nos dar rumo. Tem muitas coisas que o Senhor falou tão simples que a gente esquece. Você quer ver um exemplo? Teu irmão pecou contra você. O que Jesus falou para fazer? Vai até ele, tu e ele sozinho. Só não quer expor o problema de ninguém, não é verdade? Mas a gente faz isso. Tem problema de outra localidade, longe, quase o Brasil todo já sabe, menos o irmão que está sendo acusado. O pessoal está comendo, tomando a ceia, mas ninguém sabe, ele não sabe. Ou na nossa localidade, falou, gente, vocês não sabem o que eu acabei de ouvir. Essa aí vocês vão, ó, é de cair o queixo. Lembra de fulano? Pronto, começou. Uma pessoa quer falar de Apocalipse, quer falar do dragão, da besta, de tantas coisas. Então o Senhor falou de coisas simples, porque embora não temos um manual sobre a vida da igreja, nós temos princípios, objetivos na palavra de Deus. O Senhor não é inconsequente, né? Ele deixou tudo muito bem fundamentado nele. Só que nós só vemos essas coisas em união com Ele. Sem Ele, não compreendemos a vontade de Deus. Então, quando Ele está dizendo, a palavra de Cristo habite ricamente em vós, enquanto a palavra da vida tem a ver com a volta do Senhor, o que cada um dará conta de si mesmo diante do Senhor, a palavra de Cristo habitando em nós tem a ver com a vida da igreja, com a obediência, com a comunhão, com o serviço, com as obras. E ele diz assim: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Alguns falam, mas eu não sou pastor. Isso é uma linguagem muito denominacional. Você só precisa amar o irmão para você ajudar ele, não precisa ter mais nada. A palavra diz que é para a gente exortar uns aos outros no tempo que se chama hoje. Não é isso que a palavra fala? Então ele diz assim: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente uns aos outros em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo quanto fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Então, irmãos, para termos uma vida da igreja rica, onde cada irmão está envolvido com o serviço, com o amor, com a prática da vida da igreja, a palavra de Cristo precisa nos constituir. Nós vamos estar cheios da palavra do Senhor, precisamos voltar para o Senhor, amar a sua pessoa, a sua obra e seus ensinamentos. Isso também nós encontramos no livro de Hebreus, capítulo 6. Na verdade, vamos ler o capítulo 5. Hebreus capítulo 5, verso 11, quando Paulo está falando do sacerdócio do nosso Senhor, a semelhança de Melquisedeque. Quando o escritor aos Hebreus, está falando sobre isso, capítulo 5, verso 11, diz assim: a esse respeito, sobre o sacerdócio do nosso Senhor, temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar. Hebreus 5:11. Difícil de explicar por quê, Paulo? Está faltando palavra de sabedoria? Está faltando a didática? Não, não está faltando. Mas por que é difícil? Aí ele vai dizer: porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática
tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, pela prática. Por isso, pondo de parte os princípios elementares dos ensinamentos ou da doutrina de Cristo. Ou seja, tem que voltar para aquilo que é do Senhor se a gente quer avançar. Aqui nós encontramos, diante da palavra, dois problemas que poderemos ter. Primeiro, os hebreus, eles ficavam dando volta aos ensinamentos elementares de Cristo, mas não avançava para o que era perfeito. Eles não compreendiam as riquezas do ministério do nosso Senhor, porque eles estavam presos apenas nos rudimentos. Paulo está falando, gente, vocês têm que deixar os primeiros degraus para subir os outros. Mas a gente fala, olha, vamos subir uma escada. Vamos, tem 25 degraus, ele sobe o primeiro, o segundo. Quando ele vai dar o terceiro, ele volta para o primeiro de novo e fica assim. O que o autor está falando? Deixa os primeiros degraus e vamos subir. Você não sobe os novos degraus do mistério do Senhor na palavra dele, se você não passar pelos elementos da doutrina de Cristo, que são os oráculos, os essenciais. Esse é um extremo, ficar só ali. O outro extremo, que tem também na palavra do Senhor, é aquelas pessoas que querem subir na revelação, mas em detrimento aos fundamentos. Não, isso aí, irmão, isso aí não precisa ler, não precisa falar, não precisa mais nada disso aí, não. Nós já estamos num nível mais avançado. Que bom que o Senhor falou sobre a mesa, né? Fazer isso em memória de mim. Você tem que lembrar que você era um pecador, perdido, caído, e que Ele se fez carne, habitou entre nós, morreu, para a gente não deixar os fundamentos lembrar do Senhor. Como é fácil a gente esquecer do Senhor. Então nós encontramos esses dois grupos. Uns querem avançar na espiritualidade, na maturidade, em detrimento do fundamento. Eles nem passaram pelos fundamentos. E aí nós temos misticismo, não temos crescimento. E os outros têm os fundamentos, mas fica dando volta ali. Imagine que há anos atrás você convidou alguém para ver a casa que você está construindo. Agora passaram-se tantos anos e falaram, vamos lá ver a casa. Quando você chega lá só tem fundamento. E vai deteriorando, porque você não avançou. Então, essa é a lição. Eles ouviram muitas coisas, mas se tornaram tardios para compreender, porque eles não praticaram os ensinamentos de Cristo que a gente viu lá em Colossenses 3. Se não tiver fundamentos, não tem casa sendo edificada. Fica criança ali brincando. Pior, irmãos, existem lugares que não tem nem fundamentos. Já viu aquelas fases da construção que as pessoas compram o material de construção, põem no terreno, e agora ele tem que ficar tomando conta, senão as crianças jogam pedra, quebra tijolo, outro rouba alguma coisa, né? Você tem que ficar ali, você não dorme direito, você escuta um barulho, você tem que ir lá ver o seu material, a chuva cai, leva areia, os ferros vão ficando enferrujados, você tem que ficar tomando conta. A menos que você pegue um sábio construtor, uma boa arquitetura e comece a lançar os fundamentos, aquele material vai se perdendo. Então, de alguma maneira, tem lugares que os pastores, digamos assim, os líderes, os presbíteros, eles são como vigias. Ah, irmão, não pode visitar esse lugar, não pode ler aquele livro, não pode fazer nada disso. Você tem que ficar dando volta, porque somos crianças. E se a gente está ali, imagine, não pode alguém parar com um caminhão e roubar uma casa edificada. Mas ele pode tirar 1 metro de areia, pode tirar 500 tijolos, ele pode roubar alguma coisa. A menos que a casa seja edificada, a função daqueles que são mais velhos é ficar ali dando volta, e no lugar de edificar a casa, a gente se sente até meio ameaçado, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ali, não pode isso, não pode receber esse fulano. É uma situação complicada, irmãos. São os vigias. Quando você tem uma casa, você pode dormir, pode descansar, pode morar nela. Agora, você tem um terreno baldio, com o mato crescendo, os materiais estão sendo deteriorados. Quer dizer, tem que voltar para a edificação do Senhor. Tem que trabalhar no Senhor. Tempo desse, alguém me falou, Gerson, pois é, rapaz, o irmão falou lá que quem visitar outro lugar, ou deixar aquele ministério, pode virar mendigo. Meu marido está meio perturbado, a gente está com medo, estamos sentindo ameaçado. Diz que a maldição pode cair em cima. E são irmãos falando da vida da igreja, irmão.
complicado. Porque você não tem uma casa, então você tem que ficar ameaçando as pessoas. Mas a vontade do Senhor é que haja uma casa edificada. Amém, queridos? Tem que meu irmão, lançar fundamento, ser sua, né? Tem que trabalhar profundo, leva tempo, não é bom não. Melhor mexer com as cortinas, né? Que troca de cor, faz o que você quiser, né? Pinta a casa, mas mexer com alicerce não é fácil não, né? Por isso que a palavra fala que aquele que ouve a palavra e pratica, está em Lucas, né? É comparado ao homem sábio que cavou valas profundas até achar rocha, e quando ele achou rocha, ele lançou os alicerces. Mas esse negócio de cavar na palavra de Deus, separar tempo, juntar irmãos, treinar, aí não é muito. Não, isso aí não. Vou procurar outro lugar, que isso aqui prefere Jesus no meio da multidão, né? Sobe Zaqueu, desce Zaqueu, a árvore está até afinando já, de tanto que Zaqueu subiu. A gente só ouve essas coisas superficiais, né? Então note que o escritor aos Hebreus está falando o seguinte: deixando de parte os elementos da doutrina de Cristo, os primeiros níveis, deixemos levar para o que é perfeito, a maturidade. E quais são esses elementos? Ele vai falar, não lançando de novo, primeiro, a base do arrependimento de obras mortas. Por que tentamos fazer muita coisa por nós mesmos? Porque ainda não enxergamos direito que tudo que o homem faz que não seja pelo Espírito Santo é obra morta, é obra do velho homem, é a carne. Você pode pregar na carne, liderar na carne, servir na carne, fazer tudo, substituir o Senhor, a menos que conheça claramente o que são obras mortas, né? A base do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, não é fé nas emoções. Irmão, não estou sentindo, eu não estou sentindo, é Ele e por Ele. Isso é humanismo, né? Quando a Bíblia fala da armadura de Deus, ele fala que é para a gente botar o cinturão da verdade. Imagine os homens ou mesmo as mulheres, você põe uma calça um pouquinho mais larga, você tem que pôr um cinto e segurar, né? Senão cai. Quando Paulo está falando da armadura de Deus, ele fala que o cinturão que segura toda a armadura é da verdade, é fé na verdade. Mas qual é o problema hoje? É que as pessoas estão amarrando a sua vida cristã ou as suas vestes espirituais nos sentimentos, nas emoções, nos modismos. Então por isso que está sempre caindo, por isso que as coisas estão sempre dispersas. Somos meninos, né? Qual é o cinturão que está sustentando a vida da igreja, a vida cristã, as nossas decisões, a nossa jornada? Tem que ter muito cuidado com as emoções, com os sentimentos, com as novidades. Se não for a palavra, a roupa cai, não fica de pé. Por isso que ele está falando aqui, arrependimento de obras mortas. Fala, mas meu Deus, eu morri, não sobrou nada, não tem nada bom em mim, e agora? O que eu faço? Fé em Deus. Para de olhar para você, creia que Cristo é a sua vida, a nova vida. Fé em Deus em relação à salvação, fé em Deus em relação ao seu propósito. O ensino de batismos, não vamos comentar, da imposição de mãos, como isso aqui é importante. Lembra Atos 15? Os irmãos falam assim, saíram alguns irmãos dentre nós e foram pregar a palavra lá no meio do gentio, arrumaram confusão, mas nós não enviamos. A igreja não impôs as mãos neles, eles não foram enviados pelo ministério da igreja. Quando a Bíblia fala de imposição, a gente, será que precisa? Será que não precisa? Precisa, irmãos. Isso são assuntos elementares da palavra de Deus. A Bíblia fala que é um só batismo, mas Hebreus está dizendo doutrina dos batismos. Então nós precisamos parar e considerar a palavra do Senhor, porque isso aqui é rudimento. Se a gente não souber disso aqui, não passamos nem pelo primeiro nível ainda. Aí temos a questão da imposição das mãos, que é tão importante que precisaria de tempo para a gente tocar. Depois ele fala da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Esses 6 itens são os degraus iniciais da doutrina de Cristo, que é o que o autor aos Hebreus, ele está dizendo que nós precisamos deixar no sentido não de esquecer, mas a gente superar e avançar.
esses elementos fundamentais da doutrina de Cristo. Se você espremer toda a palavra de Deus, a doutrina de Cristo é o essencial. E se você espremer a doutrina de Cristo, esses 6 aspectos é o essencial. Nós precisamos começar com esses 6 aspectos, conhecer toda a doutrina de Cristo, para depois conhecer a amplitude da palavra do Senhor. Não pode inverter as coisas. Começa com o fundamento, depois a edificação, ou a sobre-edificação, aí você vai para o telhado, para a laje, depois você vai mexer no quintal, fazer cerca, aí vai embora. Mas temos que voltar para a ordem da palavra do Senhor. Amém, queridos? O Senhor nos ajude. Então, note que quando Paulo fala já em Colossenses, habite em vós, é na igreja. Não adianta o irmão mais velho conhecer bem a palavra e a igreja só viver de ouvir a palavra. Não. Quando a palavra fala habite em vós, está falando na comunidade dos cristãos. Todos sermos constituídos pela palavra do Senhor. Amém? Vamos a 2 Pedro 16, 2 Pedro 1,16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. As pessoas não conheciam a palavra da verdade, e eu quero aproveitar para ressaltar isso. Quando a gente está tratando da palavra da vida, ela está relacionada à volta do Senhor e o tribunal. A palavra de Cristo está relacionada à vida da igreja. Tá certo? Mas quando você vê a palavra da verdade, ela é o Logos de Deus, ou aquele conhecimento abrangente que engloba todas as verdades centrais da palavra de Deus. Isso é um conhecimento a Deus, mas quase sempre Paulo, Pedro estão ressaltando a questão do confronto com as heresias, com os falsos mestres, com falsos ensinos. Nós precisamos ser constituídos pela palavra da verdade para podermos estar no que é verdadeiro. Então aqui está dizendo que eles não estavam dando a entender o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Ou seja, a experiência e as revelações que eles tiveram não partiram do nada, mas da palavra da verdade objetiva de Deus. Ou seja, aquela palavra revelada era procedente da iluminação do Espírito Santo da palavra escrita, ou da palavra Logos de Deus. E o que eles estão refutando aqui? Que há muitas coisas que não somente naquela época surgiram, mas em todos os tempos. Quando você vai buscar um respaldo na palavra de Deus, não tem. Mas é muito fácil a gente se agarrar a essas coisas. Por isso que precisa estar bem fundamentado no Senhor. A doutrina de Cristo são assuntos fundamentais, mas nós precisamos avançar para o todo. Então ele segue dizendo: mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Está se referindo ao monte da transfiguração. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então você percebe que a palavra profética que Pedro está se reportando é aquilo que eles viram por revelação. Eles viram o Senhor, mas ele está mostrando que ele viu o Senhor. E o 19 diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Quer dizer, são visões espirituais, revelações espirituais da profecia da Bíblia. É muito interessante que a palavra profética que Pedro está apresentando, e Paulo apresenta, e outros contextos do Novo Testamento, tem respeito à hora que nós estamos vivendo. Qual é a hora que nós estamos vivendo no plano de Deus, no relógio de Deus?
É como uma lâmpada que ilumina na escuridão. Qual escuridão? Ele vai se reportar à apostasia. Vamos lá no livro de Romanos, que é uma passagem que é muito similar em conteúdo, ainda com palavras diferentes. Romanos capítulo 13 e 11 de Romanos. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então Paulo está falando dos fundamentos em Romano, mas uma hora ele muda. Fala, isso eu digo a vocês que conheceis o tempo. Ou seja, aqueles irmãos que tinham visão profética, que estavam interpretando a palavra de Deus em relação ao tempo que eles estavam vivendo. Há muitas profecias que se cumpriram, e há profecias que estão se cumprindo, e há profecias que vão se cumprir. Quando nós olhamos o contexto de toda a Bíblia sobre palavra profética, a gente poderia, primeiro, para procurar compreender, parece que a maturidade se encontra no seguinte, do ministério da palavra, é quando se consegue, pelo poder do Espírito Santo, a gente entrar no tempo da palavra, no Kairos de Deus, que é o tempo de Deus. Nós temos a palavra da verdade, ou a palavra objetiva de Deus, mas temos aquelas profecias dentro da palavra de Deus que estão se cumprindo no tempo que nós estamos vivendo. Quando Pedro falou lá em Joel, isso aí que vocês estão vendo, se reportando a Joel, né, no livro de Atos, esses homens não estão embriagados. Isso é aquilo que Joel profetizou, que aconteceria, que nos últimos dias derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Aquilo que foi profetizado, que é a palavra de Deus, está se cumprindo agora. Então, esse é o espírito da palavra no tempo. É uma verdade profética que está se cumprindo nesse tempo. E quando essa verdade está se cumprindo nesse tempo, o relógio de Deus está avançando. Eu vou só dar uma ilustração. Você tem um relógio e 60 segundos formulam 1 minuto. E quantos minutos configuram 1 hora? Quantos minutos temos que ter para ter 1 hora? Temos que ter 60. Ou seja, os ponteiros menores andam muito rápido, né? E o ponteiro da hora, ele é devagarzinho, bem devagarzinho. Digamos assim que a palavra de Deus, a palavra profética é como esse ponteiro menor. São eventos históricos e únicos. Enquanto que a palavra da verdade, a palavra do todo, é ela que sustenta tudo. E é dali que você percebe o tempo da palavra de Deus. Ela anda quando se junta os dois ponteiros, o menor e o maior, nós temos 1 hora ali cravada. Tá certo? Quando nós conseguimos, pela graça de Deus, isso não é coisa nossa, descobrir a palavra profética na palavra escrita e chegar a esse momento do cumprimento, então nós temos a intervenção de Deus na história. Toda vez que Deus avançou na história, você pode estudar a história da igreja e a palavra. Foi quando se chegou os dois ponteiros da verdade absoluta de Deus e a revelação da profecia se cumprindo nesse momento. Uma outra ilustração, você pega Israel e a igreja. Muitos acontecimentos na igreja, como se fosse um ponteiro maior, avançando. E poucos acontecimentos na história de Israel. Mas quando juntam os dois ponteiros, temos um grande evento que muda tudo na história da humanidade. Então você relaciona quando Deus operou algo em Israel,
é quando a igreja e Israel chegaram no mesmo momento na escatologia. A igreja não avança sem Israel. Mas eu não me refiro a Israel como, digamos assim, uma nação que nós temos que voltar às raízes judaicas, esse pró-judaísmo que acontece. Não estou falando disso, estou falando da soberania de Deus e da palavra de Deus. De que as coisas precisam caminhar de maneira ordenada com a profecia. Ou nós achamos, a igreja substituiu Israel. Fala, não, irmãos, nós temos que voltar para Israel. Porque sem a história de Israel e sem o hebraico, na verdade a nossa Bíblia em português, coitada, ela é pagã, Ou seja, nós vamos no extremo ou vamos no outro extremo. Você quer um relógio de um ponteiro só. E não é assim que as coisas de Deus funcionam. Então o que é a palavra profética? A palavra profética, tentando resumir, é o espírito da palavra de Deus no tempo. E que aqueles ministérios da palavra profética são homens da palavra, que entendem o pensamento do Senhor para o momento que nós estamos vivendo. Porém, a palavra profética procede da palavra da verdade. Não é uma coisa desassociada. E sem ela não tem autenticidade, não tem legitimidade, não tem o aval de Deus. A coisa precisa estar bem alicerçada. Então Pedro está dizendo que é como uma lâmpada que caminha na escuridão. O que é aquela escuridão? É a apostasia. É quando as coisas estão bem tumultuadas, já não há luz. E aí nós precisamos enxergar a vontade de Deus, o peso do coração de Deus para o tempo que nós estamos vivendo. Por isso que na Bíblia, irmãos, Deus colocou profetas e mestres, 2 ponteiros andando juntos. Graças ao Senhor por isso, senão a gente estava frito. Nós queríamos ter profecias desassociadas do todo da palavra de Deus, e é assim que tem acontecido. Ou, ao contrário, queremos uma igreja reformada, voltar a ficar firmada em verdades que Deus revelou, que é a palavra de Deus, lá para o século 13, 14, 15, 16, 17. Assim surgiu a igreja luterana, tradicional. São homens de Deus, são pessoas que Deus usou, mas se criou uma corrente em torno de algo que, na cronologia da obra de Deus, aquilo ficou para o século XVI, 14, 15, e o Senhor avançou degraus pós degraus. Nós não avançamos em detrimento do que Ele já fez. Não, a revelação é cumulativa, ela vai crescendo. Mas é verdade sobre verdade que alicerça o todo. Nós precisamos da palavra profética. Nós precisamos compreender o que Deus está fazendo no tempo que nós estamos vivendo. Então, como é bom encontrar Pedro e falar, isso aí que está acontecendo é aquilo. Hoje a gente precisaria de irmãos assim, irmão, isso aqui, esse fenômeno mundial ou nacional, essas coisas, o que é isso? Pessoas que se ocupam com a palavra do Senhor para nos ajudar a ter rumo. Enquanto a palavra da vida tem relação com a volta do Senhor e o tribunal, a palavra profética tem a ver e nos dá direção num tempo de apostasia. Ela nos aponta para o alvo que é Cristo, para a volta do Senhor. Nós sabemos para onde estamos indo e sabemos de onde nós viemos. Nós estamos na história da igreja. Não somos pioneiros, não começou tudo conosco, Não surgiu algo assim, de repente. Você não pode queimar ponte. Nós temos que seguir olhando para trás. Então isso é um ministério. Que o Senhor nos ajude, porque às vezes, irmão, nós queremos, como eu falei, assim como é possível, queremos uma parte do Senhor em detrimento da outra, queremos o Senhor como evangelista, mas não queremos o Senhor como mestre. Ou queremos o Senhor como um pastor, mas nada daquilo. A palavra também é assim, nós queremos um aspecto da palavra e descartando todos os demais. E pior, às vezes usamos uma parte da palavra em detrimento do todo. Que coisa complicada, Precisamos da palavra da verdade porque ela nos alicerça em tudo. E eu volto a falar, se você espreme a palavra de Deus, a palavra de Cristo é o fundamento, é o essencial. Se você espreme a palavra de Cristo, temos os rudimentos de Hebreus 6. É daí que procede a palavra da vida. E é da palavra da verdade que vem a palavra profética. Nós precisamos andar dessa maneira. Começa com os fundamentos. Nós vamos avançando. Não começa de forma desordenada. Amém? Que o Senhor nos ajude. Em último lugar, vamos em Romanos capítulo 10.
capítulo 10, vamos ler a partir do 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, falando dos judeus. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Aí está a palavra profética. Eles conheciam a verdade, os oráculos, conheciam tudo, mas não entraram no espírito da profecia. Eles não viram que o cumprimento de todo o Velho Testamento é o Senhor. E quando não entra no espírito da palavra, nós ficamos aferrados à coisa que Deus fez, que Deus falou, mas quase que queremos descobrir assim meios de como o Espírito Santo pode ungir isso aqui. Como nós podemos trazer a unção para o Senhor nos usar nesse tempo. É como aquela época do passado onde o Senhor mandou levantar uma serpente de bronze no deserto. Todo aquele que olhasse para a serpente seria curado. E lá na época de Zedequias, eles levantaram de novo essa serpente e ali criou uma idolatria. E o Senhor louvou aquele rei que quando ele veio, ele destruiu essa serpente de bronze, porque aquilo Deus usou para aquela época. Era um ato profético aquilo ali, mas virou algo objetivo para eles. Criaram uma doutrina em torno de uma experiência. Então eles não entraram na profecia. Quantas vezes, irmão, nós queremos forçar Deus a ungir uma coisa que Ele não está ungindo? A melhor coisa, irmãos, é trabalhar com o Espírito Santo. Na verdade é impossível servir a Deus sem o Espírito Santo. Mas muitas das vezes queremos descobrir um meio para que o Espírito Santo venha, unja. Quantas vezes ficamos orando, vem. É complicado isso, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O seu ministério é glorificar a Cristo. Nós vamos voltar, na verdade, ao ministério do Espírito. Não é Ele que tem que voltar para nós, é nós que temos que voltar para Ele. Então, quando você pega a história de Israel, está tudo certo. Mas quando chegaram naquele momento crucial da profecia, a lâmpada da palavra profética para eles apagou. E eles agora ficaram andando na escuridão. É possível termos tudo e ainda estarmos em trevas, se não depender da palavra do Senhor. Então Paulo segue dizendo: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Que coisa interessante, irmãos, que o que nós temos aqui é uma refutação de Paulo àquela tendência de querer escudrinhar a palavra de Deus de uma maneira lógica, dedutiva, e abandonar a pureza da fé. Tá bom, digamos que Jesus veio, mas como é que ele veio? Como é que ele veio do céu? Que o assunto aqui é encarnação. Foi o Espírito que veio sobre ele. Tá, e se ele morreu? Vocês falam que ele ressuscitou, mas como é que ressuscitou? Tanto que em Coríntios alguns não criam na ressurreição. Então você vê que eles não criam, os judeus, porque eles eram racionalistas. E eles não tinham fé simples na palavra de Deus. Quando o Senhor começa a sua história com o seu povo, em Gênesis, é muito interessante. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Tá, mas como é que ele criou? No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos avançar um pouco mais? Vamos. E a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz. Meu Deus do céu. Não tem cientificamente lógica nisso aqui. Pois é, mas é essa que é a questão. Começa com Deus e a sua comunhão com Deus. E se você se unir a Deus como Ele é, e entender que Deus não está escrevendo a acadêmicos, a cientistas, ainda que ama, mas Ele está querendo comunhão com seus filhos, e uma vez que você crê, você pode ser um cientista e um acadêmico, mas não começa com a academia, começa com a fé, aí sim,
Se nós compreendermos isso, teremos comunhão com Deus. Irmãos, daria milhares e milhares de livros só para decifrar cientificamente essa pequena frase: no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois mais milhares de livros que a terra estava sem forma e vazia. E ele começa assim. É complicado, né? Porque quando você vai conversar com alguém que é muito cético e é muito erudito, você vai gastar muito tempo e não vai chegar a lugar nenhum. Porque ele não tem a palavra da fé, ele não crê. Então você percebe que na vida da igreja, além de que nós lemos em Coríntios 12, a uns deu palavra de sabedoria e a outros deu palavra de conhecimento. Diz a Escritura que a uns Deus deu o dom da fé. A uns ele deu revelação, a outro ele deu ciência, a outro ele deu doutrina, a outro ele deu profecia. Mas graças a Deus que tem irmãos que têm o dom da fé, porque senão a gente estava aflito. O campo da lógica é muito vasto. Então o que Paulo está confrontando aqui? Não está falando para pessoas que não conheciam a palavra. Mas assim como o cético perde o Deus da criação estudando a criação, o universo, os eruditos perdem o Deus da Bíblia estudando a Bíblia, por falta de fé no que Deus falou. Então é isso que Paulo está confrontando. Então ele segue dizendo: não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá do abismo, ao abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? Irmãos, o que diz a palavra da fé? Paulo agora já não está entrando na questão da palavra da verdade, que é tão ampla e tão minuciosa. Ele está falando da palavra da fé. Ele não está querendo tocar no campo da mente agora, mas está querendo tocar no espírito e no coração. O que diz ele? O que diz ela? A palavra está perto de ti. Perto de mim? Ué, será que é minha biblioteca que está lá em casa? Porque agora então estou longe, né? Que eu moro lá em Montemor. Ou será que é Bíblia? Eu tenho que ter a Bíblia na mão. Quando diz que a palavra está perto de mim, pela fé. E se a Bíblia está longe de mim, eu estou longe da palavra? Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a palavra é uma vida, é uma pessoa. Ela está perto. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Que coisa gloriosa. Paulo pregava também a palavra da fé. Aqui no grego é rema. É aquela palavra viva que procede do todo, do Logos de Deus. E ela está rodeando, ela está entre nós. Lembra quando em Gênesis diz que o Espírito pairava sobre a face do abismo e disse: Deus, haja luz. Assim como o Espírito estava sobre a face do abismo, Paulo está dizendo que a palavra e o Espírito estão sobre todos nós. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E agora Paulo está falando o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aquele que tem um encargo evangelístico é muito interessante, como Paulo que tinha, que quando eles estão pregando a palavra, eles não estão se detendo a muitos detalhes, mas está pregando uma coisa muito simples. Eu me lembro que quando o Billy Graham vem no Brasil, reuniu acho que mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Aí aqueles que estiveram lá, ou que gravaram, diz que ele abriu João 3,16 e leu a palavra, falou uns 5, máximo 10 minutos, aquela palavra assim simples. E ele pregou o evangelho com tanta unção, com fé, e ele fez o apelo, milhares de pessoas se renderam ao Senhor. Irmãos, ele não pregou nada além do que muitos de nós sabemos, só que existe uma diferença: o evangelista tem a palavra da fé. Ele crê que quando está se pregando a palavra, o Espírito está sobre a pessoa e a palavra está circuncidando ao redor. Ele crê que o Espírito quer entrar na pessoa, que Deus já derramou o Espírito Santo sobre a humanidade, está pairando, e que basta a pessoa crer que ela vai ser salva. Ele não tem dúvida
Eu falei, não é às vezes como nós, né? Ah, Senhor, salva aquela pessoa, mas o Senhor está lá no céu, longe, a pessoa está lá no abismo do pecado, como é que vai salvar? A gente ora, mas, meu Deus, vai passar muitos anos, não. Aquele que tem a palavra da fé, ele crê que se a pessoa está ali ouvindo o Evangelho, o Espírito já está ali, a palavra já está ali, ela só precisa compreender, não precisa explicar tanto. Todos nós deveríamos crer que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, o que acontece, irmãos? O Senhor está ali. Mas às vezes nós falamos assim, irmãos, quantos creem que a presença de Deus está aqui conosco? Quer dizer que de vez em quando ela não está. Será que isso é palavra da fé? Nós vamos orar para que a presença do Senhor venha. Como assim a presença do Senhor venha? Nós estamos cegos, mas sempre teve aí. Se você segue um Deus que ele está em algum lugar e não em outro, isso não é o verdadeiro Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Nós é que estamos cegos. Então às vezes nós temos uma palavra tão engessada e falta-nos fé. É muito interessante que todos esses dons que Deus nos colocou na igreja é para influenciar a igreja. Tanto o dom da fé como o dom do ensino, o dom da palavra profética, é para sermos cheios, mas muitas das vezes falta-nos a fé. Falta-nos a fé de que Deus está trabalhando. Falta-nos a fé de que nada fugiu do seu controle. Falta-nos a fé que é Ele que sustenta a sua causa, é Ele que edifica a igreja, é Ele que provê as nossas necessidades. Falta-nos a fé que o diabo já foi vencido na cruz, não temos que ter medo de nada. Falta-nos a fé de crer que mesmo que venha o anticristo, o nosso assunto não é o anticristo, é a vinda do Senhor. Não temos que temer. Lembra quando perseguiam Jesus? Diz a palavra que ele simplesmente se ocultou no meio dos perseguidores e saiu andando no meio de todo mundo e ninguém viu. Falta-nos a fé para crer que mesmo que venha a tribulação, estaremos cheios do poder de Deus, cheios de fé. E se Deus quiser, as pessoas não vão nos ver. Jesus transladava de um lado para o outro. Filipe foi arrebatado de um lugar para o outro. Não temos problema com a tribulação, irmãos. Não deveríamos ter. Temos problema em não ter fé. Que para essa última hora do tempo, o Senhor nos capacitará a andar com Ele no momento mais escuro da noite. E ao mesmo tempo de maior luz, que é a revelação de Cristo. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Didaticamente, os mestres se ocupam com a palavra da verdade. É uma graça de Deus de ensinar e de a nossa mente ser renovada. Esse é o ministério didático. Mas, irmãos, a fé, ela está lidada com a proclamação da palavra profética ou do evangelismo. E aí, irmãos, precisamos de unção sobrenatural, de unção, de poder para proclamar a palavra. São aqueles momentos que as pessoas que têm esse encargo, elas não se levantam para falar, a menos que tenha certeza que é uma palavra revelada de Deus, cheio do poder para transmitir para os irmãos. São ministérios diferentes, mas são ministérios que se proclamam, que se complementam. Por isso Paulo fala, esta é a palavra da fé que pregamos. Eles creem que o Espírito e a palavra já estão aí. Vamos orar para que venha o Espírito. Eles não creem nisso, irmãos. Precisamos de um novo Pentecostes. Não faça isso. Assim como a encarnação é um evento único, assim como o ministério terreno é um evento único do Senhor, assim como a cruz é um evento único, a ressurreição e a ascensão, a vinda do Espírito Santo, como em Pentecostes, é um evento único. Ele não vai acontecer novamente. O Espírito Santo já está aí, irmãos. A questão é que há o ministério do Espírito. Nós queremos voltar às obras iniciais do Espírito. E não entendemos o que ele está fazendo no tempo nosso. Quero aproveitar para ressaltar um outro livro. O Ministério do Espírito, que é um clássico do Gordon. Está aí, os irmãos trouxeram. Todos nós deveríamos ter e ler, e estudar e meditar, porque vai nos centrar de maneira muito especial, muito acertada ao tempo que nós estamos vivendo. O que Deus está fazendo nesse tempo em relação ao Espírito, a palavra, a vinda do nosso Senhor e a edificação do corpo.
Para não ficarmos assim, distraídos no misticismo em relação a isso. Às vezes, irmãos, há uma palavra da fé, existe um ministério chamado Palavra da Fé, mas é o ministério da fé, uma palavra da fé desassociada da palavra logos, ou da verdade objetiva de Deus. E isso não é a palavra da fé bíblica. Essa é uma fé herética que nós nunca deveríamos ter. A fé é a fé no que Deus falou. É a fé nele mesmo, na sua pessoa. Não é a fé num evento, numa manifestação, num acontecimento. Esses dias, infelizmente, estava passando um programa e aquele que estava falando estava dizendo assim: olha, vão ser 7 dias de campanha. Se o Espírito Santo não vir no primeiro, vai vir no segundo. Se não vir no segundo, vem no terceiro. Se não vir no terceiro, vem no quarto. Se não vir no quarto, vem no quinto, vem no sexto. Mas no 7º ele não deixa de vir. Ai dele se ele não vir. Eu falei, meu Deus do céu. Agora, se ele não vir no 7º, o problema está com você. Essa é a questão. E o povo, come isso, irmãos. Porque você faz lá uma técnica, alguma coisa. Como é que nós podemos falar isso? Que naquele dia vai acontecer assim, 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 assim. E está pregando uma coisa que já aconteceu, anulando o fato do ministério do Espírito Santo que se iniciou no Pentecoste. É um outro Espírito. Então note que a palavra da fé nos leva aos fundamentos da palavra do Senhor, nos leva à pessoa do Senhor, nos traz de volta. Nós precisamos dessa palavra, nós precisamos desse peso. Verso 10: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Não é tanto o campo da mente, da lógica. Isso não quer dizer que você vai ser inconsequente, depois você vai estudar. Mas, irmão, que coisa terrível é a gente estudar a palavra sem crer com o coração e sem confessar. Aí quanto mais estuda, mais incrédulo se torna. Os seminários em muitos lugares estão se formando ateus, filósofos, padres cristãos e mestres teólogos, mas que são céticos, porque eles não crêem nos fatos da Bíblia. É muito sério isso. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre o judeu e o grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. A palavra da fé leva a gente a invocar o Senhor, a depender do Senhor, a se entregar ao Senhor. A palavra da verdade muitas das vezes nos coloca nos livros e na Bíblia. A palavra da fé nos coloca de joelho, com o rosto no chão, coração convertido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é apenas a salvação eterna, mas é a salvação das circunstâncias, a salvação das trevas, a salvação da luta. Aquele momento onde o cristão precisa depender do Senhor, precisa de uma palavra de encorajamento, precisa de uma palavra de fé, de um pastoreio, e nós às vezes não temos isso. Somos lógicos demais. Não, irmão, fica em paz, lá está escrito assim e tal. A gente coloca um peso sobre os irmãos, né? Porque, verso 14: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A palavra pregar aqui é querigma, é proclamar. É uma pregação viva, ungida, que não vai trabalhar tanto no campo da lógica, ainda que o homem precisa da lógica, mas ela está preocupada em ganhar o seu coração. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que proclamam, os que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Sabe quem que não acreditou? Que
Paulo está se reportando, ele está escrevendo aos Romanos, o povo de Deus, que conhecia a palavra objetiva de Deus, mas não entrou na palavra profética ou a palavra da fé. Sabe por que isso não aconteceu? A mente enferrujada com as doutrinas. E isso é um problema muito grave. O problema não está na palavra de Deus e nem na doutrina. Mas lembre-se, a palavra da verdade deve nos levar à palavra da vida. Por isso que se relaciona ao tribunal, porque naquele dia não é o quanto você conheceu, mas é o quanto foi aplicado. É o quanto foi vencido, não é o quanto foi escrito aqui, mas aqui. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou? Quem de fato se rendeu? Quem pratica no sentido de entrega, de temor a Deus? E você vê que os mestres ficaram do lado de fora. E assim, 17, a fé vem pela pregação. A pregação da fé produz fé naqueles que ouvem. E a pregação pela palavra de Cristo. Olha a palavra de Cristo aí novamente. São aquelas palavras objetivas que o Senhor falou, que vivificadas produzem fé. Em muitas passagens nós temos esse termo, a palavra de Cristo, a pregação de Cristo. Aqui Paulo está se referindo ao rema, aquela palavra viva que estava sendo pregada e que produzia fé. Então, irmãos, nós temos nas Escrituras essa relação entre a palavra da verdade. A palavra da verdade, ela inclui o todo de Deus, toda a riqueza que Deus se propôs a revelar, e que nós precisamos acertar a nossa vida de igreja, a nossa vida cristã, com aquilo que é objetivo e central na palavra da verdade. Tanto que quando Paulo se refere aos obreiros, mais propriamente aos presbíteros, um dos requerimentos é que eles sejam cheios da palavra da verdade, a doutrina, a palavra fiel, reter essa palavra, o mistério da fé. Porque se nós não tivermos a palavra da verdade, pelo menos, no mínimo, naqueles irmãos que o Senhor colocou à frente, irmão, todos estamos perdidos, porque virão muitos, no nome do Senhor, pregando coisas estranhas, muitas experiências. O final dos tempos seriam terríveis, e nós precisamos, irmãos, que nos calcem com a palavra da verdade, para saber discernir o que é falso do que é verdadeiro. Então, no mínimo, aqueles irmãos que estão mais à frente, e as irmãs também que têm mais tempo, precisamos de uma classe de irmãos, não separando departamentos, mas aquilo que Paulo falou, confia a homens fiéis e idôneos para que possa instruir a outros. Mas se a gente fica só ao redor de uma experiência, ou de um nível de palavra profética, nós nos tornaremos um grupo, como comparando ao que eu falei no começo, é que é só a perna do Senhor, só o pé. Isso aqui é o lado místico dele, o lado profético em detrimento de todo o Senhor. Não, o Senhor quer nos levar ao equilíbrio. Então nós estamos tocando nessa relação entre a palavra da verdade com a palavra da vida. A palavra profética é a palavra de Cristo e a palavra da fé. Se o Senhor nos ajudar a ver essas coisas e entender o tempo que nós estamos, mas fundamentado na palavra, nós poderemos andar. 2 pernas, 2 braços para servir, debaixo da autoridade da cabeça. Com fé. A palavra da fé nos leva para dentro, para frente. A palavra profética aponta o caminho, no meio da escuridão, mas é a fé que nos faz andar. Sem isso, irmão, podemos conhecer muito a palavra da verdade, mas como a igreja em Éfeso, reteu as obras, reteu a doutrina, era uma igreja apostólica, mas abandonou o primeiro amor, não estava aguardando a volta do Senhor, não tinha vida, e isso é um problema muito grande. Mas querer a vida, porque já ouvimos isso antes, irmão, nós queremos a vida, não queremos doutrina. Já ouviram essas frases ou não? Irmão, nós estamos na vida, não estamos na doutrina. A doutrina mata, o espírito vivifica, a letra mata. Isso é um engano maligno. A vida é a vida da palavra. Mas você falar que a doutrina mata, que a palavra mata, a palavra te traz problema, essa não é a palavra de Deus, isso é uma outra palavra. A palavra de Deus, quando a palavra diz lá em Hebreus que a palavra de Deus é viva e eficaz,
A palavra é viva e eficaz, mais penetrante. Aquela palavra ali que é viva é logos no grego, não é rema. Todo mundo fala que é rema, não, irmão, ali é a palavra revelada. Não é a Bíblia que você tem que ler, estudar, ficar ali. Não, irmão, para com isso, aí vai matar os irmãos. Isso é um espírito de engano. A palavra de Deus, ela é uma só, assim como o seu filho é um só. Assim como ele cumpriu as etapas do seu ministério, a palavra de Deus cumpre também as suas etapas. E nós temos ministérios diferentes para nos levar ao todo, mas queremos uma parte da palavra em detrimento das outras, isso vira uma seita. Então que o Senhor nos ajude a esse equilíbrio. Precisamos ser todos enriquecidos com a palavra do Senhor, com os fundamentos da palavra do Senhor, sem perder nada, mas temos poder para pregar o Evangelho, e temos qualidade de vida cristã, aguardando a volta do Senhor, sabendo em que tempo que nós estamos na palavra profética, acompanhar as profecias. Que o Senhor nos leve a ser uma igreja assim, amadurecida, complementada, sem descambar para um lado em detrimento do outro. Que o Senhor nos ajude. Vamos nos pôr de pé?